Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai abordar um tema muito comum aqui, que é o passar o aparelho. Então nossos clientes sempre chegam e têm essa dúvida. Ah, eu preciso passar o aparelho. O que é? Para que serve? Acompanha a gente aí. E aí, passar o aparelho. Coloquei aqui 3 aparelhos para a gente passar, né? Um americano, um nacional e um que é muito bom em veículo europeu. Você precisa ter vários equipamentos na sua oficina para poder atender bem o cliente, porque cada equipamento pode te ajudar de uma forma. Então vamos mostrar na prática lá, tá? Então o nosso cliente reclamou o seguinte, ó. Acendeu uma luz do painel. Preciso passar o aparelho. Então tá aqui, ó. Luz da injeção acesa, aquela luz amarela, né? E aí nós vamos passar o equipamento para poder começar o diagnóstico. Legal. Aí no caso aqui, ó, eu vou começar o diagnóstico com esse equipamento. Um equipamento excelente para veículos europeus, veículos asiáticos. Então ele está se comunicando, ele usa uma interface Bluetooth. Então nós temos aqui. Então vamos selecionar o veículo aqui, né? América Latina, Brasil. O modelo do carro. Então, a vantagem desse equipamento, ele está se comunicando com o carro e ele está testando todas as unidades de comando do veículo. As unidades que apresentarem falhas, elas vão mostrar aqui, né? Então, no caso, esse cliente, ele reclamou da luz da injeção acesa. Então, na unidade de comando do motor, ele apresentou 2 falhas. O cliente não tem nenhuma luz acendendo aqui dos outros sistemas, mas ele apresentou falhas em outros sistemas, ó. ABS, por exemplo, aqui está normal, não apresentou nenhuma falha, mas se a gente colocar aqui airbag, ó, apresentou uma falha que aconteceu em algum momento, tensão baixa de bateria, né? Então nesse caso aqui, ó, o passar o aparelho seria isso. Mas o que eu quero dar de dica para vocês é o seguinte, é um diagnóstico incompleto, passar o aparelho. É um primeiro passo de um diagnóstico. Então no caso aqui ele me apresentou aqui, ó, 2 falhas, P1111 e P0340. Então circuito do variador do comando de admissão e circuito do sensor de fase, CMP é o sensor de fase. Qual é o complemento do diagnóstico? Agora eu preciso ir lá e testar esses componentes. Eu vou precisar de outros equipamentos para fazer esse diagnóstico. Vou precisar de esquema elétrico, por exemplo. Então, o diagnóstico completo, ele requer mais do que passar o aparelho. Outra coisa que eu queria falar, esclarecer para o cliente. Passar o equipamento. Então, eu tenho um custo para manter esse equipamento, eu tenho atualizações que eu preciso pagar, eu tenho custos de me aperfeiçoar, então o técnico precisa estar estudando, fazendo treinamentos para conseguir interpretar, fazendo um diagnóstico preciso. Então quando a gente cobra alguma taxa de cliente, é justamente para isso, é uma amortização desses custos, tá? Agora eu vou passar outros equipamentos aqui para a gente ver as diferenças, tá bom? Vamos lá. Vou pegar outro equipamento aqui. Então eu peguei um equipamento nacional agora. Esse aqui é um excelente equipamento, ó. Então ele está aqui, ó. Nissan March. Esse carro é um carro 1.6. Esse aqui, ele já não consegue fazer o diagnóstico todos de uma vez. Então eu técnico, tenho que entrar um por vez. Isso aqui acaba limitando um pouco. Por quê? O cliente reclamou da falha da injeção e a gente está vendo a luz ali acendendo. Se eu entrar aqui
só na injeção, eu vou deixar de ver as outras falhas que o outro equipamento anterior me mostrou, entendeu? Então, por exemplo, esse aqui é um veículo 2018. Ó. Veja que os códigos foram os mesmos, ó. P0340, P1111. Válvula de controle de ar de admissão. Então, nas duas situações, ele me deu o caminho. Mas eu tenho que ir lá e conferir o sistema, conferir os sensores ou os atuadores, se for o caso, e fazer um diagnóstico do componente para a gente descobrir qual é o problema do carro. E aí, uma premissa muito importante é o seguinte: no carro a gente pode ter três falhas, né? A falha do sensor, o componente em si, ou o atuador, né? A falha do calculador, então eu posso ter uma falha da central, da unidade de comando eletrônico com defeito. Ou eu posso ter uma falha no chicote, no fio que interliga o sensor com o calculador. Então a falha de qualquer veículo está sempre em um desses três componentes. E o diagnóstico depende desse raciocínio, de eu ter o recurso para acelerar o processo, né? Porque são muitos sensores e muitos atuadores nos veículos hoje. No caso desse veículo aqui, a gente conseguiu comunicar com 8 computadores, né? 8 unidades de comando. Então, se eu fosse testar componente por componente, ia ficar mais de uma semana para poder fazer um diagnóstico. Então, você ter o recurso dele te dar o caminho, acelera demais, né? Vou pegar um outro equipamento agora para a gente fazer o diagnóstico. Esse aqui é um equipamento americano, é excelente para veículos importados, né? Esse também utiliza uma interface de Bluetooth, diferente do nacional, que é cabo, né? Então a gente vai fazer uma varredura aqui. Então ele está tentando se comunicar com o veículo agora. Ele não conseguiu se comunicar automaticamente, então vou selecionar manualmente aqui. Mas uma vez que eu determinei qual o veículo, ele vai começar a tentar se comunicar com as unidades de comando. Esse é um equipamento que fez um diagnóstico igual ao primeiro, né? Ele apresentou as falhas igual aquele primeiro, ó, em mais de uma unidade de comando, né? Essa demora aqui é o carro, o sistema do carro, que é lento, né? Não é o equipamento. Se você pegar um veículo importado novo, é muito mais rápido a rede do carro. Então veja, deu as mesmas falhas, ó. Então os três equipamentos apresentaram o mesmo código de falha. Então, de qualquer forma, eu teria que testar o componente, né? Mas a vantagem da Roda Center é que ter mais de um equipamento, muitas vezes, me dá a vantagem de fazer diagnósticos que, por exemplo, o equipamento americano tem, que o nacional não tem. Ou que o outro equipamento que faz diagnóstico de veículo europeu também não tenha. Então eu tenho mais oportunidades, tenho uma gama maior para fazer diagnóstico no veículo. E aí depois é mão na massa, é ir lá no componente e testar ele na raça, tá bom? Espero que tenha sanado a dúvida de vocês aí. Um grande abraço.